Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Está comigo apresentando hoje, excepcionalmente, a Sarinha, direto de São José dos Campos. Ó, Sarinha, você está na televisão. Hoje o programa não é infantil, hoje nós vamos falar sobre células, que é muito importante também porque será que as células, ou grupos familiares, ou pequenos grupos, ou grupo de vida, cada igreja tem a sua nomenclatura para chamar de célula, mas qual é o propósito de uma célula? É diferente de um pequeno grupo? De um grupo familiar? E qual é o propósito dela? Será que ela veio para substituir as EBDs, escolas bíblicas dominicais? Será que pode se fazer um culto, tirar ofertas? Será que uma célula é o início de uma igreja? Se ela crescer muito, se multiplica e expande em outras células ou se cria uma congregação, Sarinha? Ela está participando aqui, já está falando aqui, ela quer falar um pouco, né, Sarinha, hoje? E é sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, para falar um pouco sobre células, grupos menores, grupos pequenos, grupos familiares, como queira falar. Eu recebo ele que é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo, pastor Sebastião Bittencourt. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde, pastor Walter. Boa tarde, pastor Alexandre. Que Deus nos abençoe nessa tarde. É mais um programa que eu tenho certeza que o assunto é muito interessante e trará esclarecimento para muitas pessoas, falar sobre célula. Eu confesso a vocês que estou aqui mais para aprender. Estou vendo aqui, apesar dos meus cabelos brancos, não pense vocês que eu tenho tanta experiência em célula. Nós estamos aprendendo agora a trabalhar em células, aqui no Rio de Janeiro principalmente. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância para nós nessa tarde aqui. Pastor, eu olhando aqui, eu acho que só eu que não tenho cabelo branco aqui hoje. Eu também recebo ele, que é pastor da igreja Jardim Alcântara, pós-graduado em teologia, pastor Walter Miranda. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados. Prazer estar aqui, Deus abençoe a todos os telespectadores e que Deus nos abençoe aqui, que sejamos instrumentos do seu interesse neste assunto. Na verdade, eu não sou expert no assunto, eu estudei o assunto apenas para conhecimento básico, vou dizer assim. Eu tenho a minha Mas você missão. Conhece pessoas, amigos de igreja que já trabalham muito tempo com... Muito, eu convivi, conversei, sei de histórias verídicas, boas e ruins, né? Porque eu acho que o movimento de células, quando começou no Brasil, na minha visão, começou como uma tragédia. Eu vi como uma tragédia, porque o que a gente tomou conhecimento, que eu vi na minha família, eu estou dizendo inicialmente, como ele veio como uma inovação, como que se viesse para resolver aquilo que não estava sendo correto, quando já existia o que se chama ponto de pregação, congregação. Você vai em qualquer pipoca, desculpa a expressão, do Brasil, aí você chega num cantão, e eu que conheço o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, você encontra lá no cantão, parece que você não vê ninguém, você encontra o salãozinho escrito lá Assembleia de Deus. Você vai lá no cantão, não sei de onde, que você não encontra nem mosquito, você vê um templo batista, outro igrejas evangélicas pregando o evangelho nesse trabalho de congregação e ponto de pregação. Então, a célula veio para inovar, mas eu acho que em princípio, nessa inovação, como as pessoas receberam, talvez foi um pouquinho... Exatamente. Ver talvez como resolver os problemas de todas as igrejas. A gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre às vezes igrejas que usam metodologia e dá certo, outras que tentam imitar ou fazer e não dá certo, lembrando que talvez o resultado final ou o sucesso não está na metodologia, está no conteúdo, né? Na presença de Deus. E às vezes, de fato, se, vamos dizer assim, dignificou muito, se levantou muito a questão do modelo e não necessariamente do conteúdo do modelo, que aí o conteúdo pode ser congregacional, ponto de congregação, enfim, pode ser célula dar certo. Nós vamos debater também um pouco sobre isso, porque de fato igrejas que se adaptaram e usaram o modelo celular, elas experimentaram um crescimento vertiginoso por várias situações, não só por causa da célula. E a gente vai também debater isso com ele, que é bispo primaz da Igreja Apostólica Manuel, em Campo Grande. Ele também é teólogo, historiador, bispo Alexandre Pereira, meu amigo. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, estou feliz em estar aqui novamente, depois de um tempinho que a gente não volta, mas eu queria aproveitar esse momento e começar já dizendo uma coisa importante. Nós vamos falar sobre o que são células, pequenos grupos, enfim, esse movimento que acontece, e a gente já pode começar dizendo o que não é. Não é a solução das coisas. A solução é Jesus, não é? A solução de todas as coisas é Jesus. E pequenos grupos, células, grupos familiares, como as pessoas queiram chamar, é mais um modelo, é mais um braço que nós podemos usar para de verdade chegar aonde nós vamos falar, onde eu quero de verdade poder levar a minha tônica, que é o pastoreio eficaz, que não é possível. E eu entendo que hoje nós estamos trabalhando com pequeno grupo, estamos lá na Rede Espírita, já como nós falamos aqui anteriormente em off, com
o pastor, debaixo da mentoria lá do pastor Carlito Paz, nós tentamos, por exemplo, mais de 8 vezes implantar esse sistema na nossa igreja. Enquanto não encontramos um sistema eficaz, nós não conseguimos ir adiante. A gente correu o risco de acontecer o que o pastor disse, que são pequenas aberrações, né? Não chegou a tão grandes aberrações, mas pequenas aberrações, até que a gente chegou a entender que não é o modelo, não é a visão. A gente ouvia coisas do tipo, você está na visão? Se você não está na visão, você... aquela coisa. Isso me fez regressar, dar um passo atrás e falar, se eu continuar aí, isso vai me trazer um problema. Até que eu encontrei no MDA, nos pequenos grupos, um trabalho muito bacana que nós não estamos há muito tempo, você me conhece de algum tempo vindo aqui, e agora, junto com a Rede Espírita, nós estamos caminhando há não muito tempo e nós estamos encontrando um crescimento exponencial, porém, não é... Claro, muita gente está se unindo à nossa igreja, porém, o que nós estamos vendo é que elas estão se unindo à nossa igreja por conta de uma coisa muito importante. Pastoreio eficaz, elas têm atenção, elas estão sendo cuidadas, elas estão sendo alimentadas, elas estão sendo ensinadas e exortadas. Elas estão deixando de ser multidão para ser de verdade alguém que é igreja e que está dando fruto. Elas não são mais aquelas pessoas frequentadoras de culto, elas são de verdade, estão se tornando ovelhas saudáveis que estão gerando outras ovelhas. E aí, pastor, vocês entendem que talvez está aí uma boa definição de qual é o propósito de trabalhar com grupos menores, ou células, ou grupos familiares? Talvez proximidade para melhoria da qualidade do discipulado, para... E aí a gente pode até botar isso também em algumas igrejas, para crescimento, não, porque é um bom metodologia de crescimento, para ensino. Como é que vocês entendem os pequenos grupos? André, veja bem, quando se fala hoje em célula, cria um certo temor. As pessoas ficam apreensivas. Ainda, exatamente. Por quê? Porque, como eu estava conversando em off ali com o pastor Walter, o que aconteceu no início, na década de 80, se não me falha a memória, pastor César Castellano, não é isso? Da Colômbia. A finalidade do pastor, ele viu o crescimento da igreja do coreano Poyonshu e ele achou que ele poderia fazer o mesmo no Brasil. Na Colômbia. E ele então, com aquela visão, segundo ele, teve aquela visão de crescimento e ele então implantou o G12. Foi exatamente a tragédia no Brasil, foi o G12. Por quê? Mal entendido, mal preparado, mal estruturado, e nós estávamos até conversando. Igrejas que desfacelaram completamente. Por quê? Não houve uma estrutura, não houve um preparo para os líderes. Hoje nós estamos começando a trabalhar com liderança, preparando o discipulado para que eles tenham consciência do que eles estão fazendo. Então a célula, ela funciona, mas desde que comece certo. Porque se começar errado, vai dar tudo errado. Então, a célula, ela tem um método, ela tem que começar certo para dar certo. No entendimento de vocês, ela começou errado no Brasil, talvez por isso que assustou, porque a gente falava de G12, dava tremelique em muitos pastores e igrejas e líderes, mas nesse pastor que dava tremelique, eu que vim da Assembleia de Deus e ela foi muito combatida dentro da Assembleia de Deus, você chegava, tudo bem, o que é G12? A gente tinha medo, mas não sabia o que era. G12 é diabo. Mas o que é G12? Ninguém sabia de fato palpar, segurar e saber definir. Talvez isso porque vocês entendem que ela foi implantada prematuramente no Brasil, veio com muito falácia, muito oba-oba, muito modismo que não era para ter vindo, porque uma coisa é um modelo funcionar lá, mas o Brasil tem as suas particularidades. O evangelho no Brasil, embora implantado e começado por missionários batistas estrangeiros, missionários pentecostais, assembleanos estrangeiros, a igreja brasileira tem a sua particularidade, que é diferente da Colômbia, que é diferente da Coreia do Sul, que é dos Estados Unidos. Então, vocês imaginam que começou errado no Brasil, talvez essa dificuldade e mau entendimento entre os pastores? O ser humano é tendente à inovação. A novidade está em cada um de nós. Então, eu creio que no começo, quanto a esse movimento, começou querendo inovar. E várias ramificações, cada um com o seu entendimento, seu corpo de ensinamento, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Eu sou de Niterói, São Gonçalo. Olha a legalidade, não pode falar nada, é segredo. Igrejas grandes que se esfacelaram, se dividiram, pessoas conhecidíssimas no meio evangélico, e se esfacelaram por causa disso. Olha, eu não vou entrar no mérito em termos do trabalho de células. Deus está abençoando uma visão correta, amém. Mas eu não quero, por outro lado, menosprezar, nem deixar de dar validade ao trabalho que vinha sendo feito. Qual é o trabalho?
ponto de pregação, congregação. Mas será que esse tipo de trabalho não existia, que se chama o pastoreio, o cheiro do pastor com a ovelha? Claro que existia também. Continua existindo. Continua existindo. Eu sou pastor de igreja, tem congregações, tem pontos de pregação, eu estou presente nele, vou no ponto de pregação, participo do culto, vou mais cedo, tomo café na casa da ovelha, procuro saber o estado da ovelha, vou na congregação, visito, estou fazendo o meu trabalho. Os pastores, nós estamos fazendo o nosso trabalho. E Deus abençoa no congregação, ponto de pregação, começa um trabalho na casa do irmão. O irmão quer, ali convida os vizinhos e começamos a pregar o evangelho, a falar de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, e Deus vai abençoando. Dali não dá mais, vamos para um salão, compra um terreno e começa a crescer. Cresceu, chegou a 50 ou 40, vamos dar, emancipar. Esse negócio de ficar preso com 300, 500 membros e ainda é uma congregação presa a uma sede, não. Deixa crescer, deixa ir avante. É o trabalho do Senhor, Deus vai abençoando. O importante, eu acho que parece, por alguns, como eu vejo, é como se o trabalho de células, quando trabalhar com famílias e mais outro grupo aqui, outro grupo ali, parece que isso que resolve o problema quanto à visão de um pastor a trabalhar com as pessoas, parece que o nível espiritual das pessoas melhora. Eu acho que isso aí é um perigo. Olha, porque se Deus abençoa dessa maneira assim, do outro lado também, com congregações e pontos de pregação, há o pastoreio correto de um trabalho sério, de um pastor que leva a obra de Deus a sério. Agora, o que espantou, como no início eu disse, né, não sou expert no assunto, mas estudei, foi as aberrações que aconteceram por aí. Eu sou de Niterói, São Gonçalo, tem um grande educandário, ou não vou citar o nome da pessoa aqui, que é dono de um colégio, tem hotéis lá na zona litorânea, lá de Saquarema, Bacaxá, eles alugavam todo o hotel para fazer reunião no meio do final de semana, sexta, sábado e domingo. Era um escândalo, é uma aberração que esse senhor, que é professor, foi candidato, ele é professor hoje, continua, o colégio é dele, ele ficou escandalizado com o que viu. Tive que parentes que trabalharam lá ficaram escandalizados com aquelas coisas absurdas que tentavam implantar como inovações. As coisas vieram dando errado, o que aconteceu? Eles foram mudando, reformulando, tirando isso, colocando outras coisas, melhorando a situação. Tem grupos sérios que levam sério, eu não vou menosprezar, mas também não podemos deixar de lado que esse trabalho que vem há décadas, ou seja, há séculos sendo feito, que é o congregação, ou seja, ponto de pregação, congregação, não está errado, não. Deus abençoa também. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta que de fato assustou no início. Aqui ninguém está negando isso, talvez por ter se mudado e a gente entendido que o meio era o fim. Era um pouco encarado por algumas pessoas assim. É aquilo, tá na visão? Tá bem, não tá na visão? Até me lembra daquela propaganda. Tudo. Limitado, a pessoa falava um pouco assim. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre, claro, depois com o tempo foram se adaptando, melhorando, foi se estabelecendo e quais são os resultados? O que se pode fazer? Qual é o propósito de uma célula? Ensinamento, comunhão, discipulado? Iniciar um ponto de pregação para se tornar uma igreja? A gente fala sobre isso nos próximos blocos. Não sai daí, mantenados, volta já já. Can somebody show